Faltam então 10 minutos para termos a publicação desta decisão de taxa de juro. Uma decisão onde, curiosamente, tem vindo a perder força a possibilidade de um corte das taxas de juros, apesar de ser sempre, como sabemos, possível que o Banco Central da Nova Zelândia acabe por surpreender o mercado. Desta vez, e tendo em conta aquilo que têm sido os dados económicos, temos assistido a uma menor probabilidade dessa possibilidade de acontecer, ou seja, de haver então o corte da taxa de juros. E isto deve-se essencialmente ao facto de termos vindo a assistir a dados já melhores do que o esperado. Aliás, praticamente todos eles acabam por estar neste momento a evoluir positivamente. O facto também dos preços do crudo estarem a subir e estarem já a cotar a cerca de 40% acima dos mínimos do ano, acaba também por ajudar economias como a Nova Zelândia e a Austrália, e de resto todas as economias principalmente de commodity currencies, como são o caso destas duas, mais a moeda, mais o Canadá. E por isso é possível que nós hoje não tenhamos efetivamente este corte de taxa de juros. Portanto, aquilo que vamos estar a observar é, dentro da possibilidade de manutenção da taxa de juros, termos alguma expectativa desse corte surgir deste mês para junho ou acabar por surgir provavelmente mais cedo do que o esperado. E, portanto, o mercado há de reagir consoante precisamente essa nova expectativa que pode ser gerada. Nós, olhando aqui para os indicadores que temos vindo a ter na Nova Zelândia, temos vindo a assistir então a uma evolução bastante positiva por parte dos indicadores mais importantes para analisarmos esta possibilidade. Portanto, em termos de mercado laboral, temos vindo a assistir a uma evolução positiva da taxa de desemprego, para termos uma noção da última dado de desemprego, saiu nos 5,3%, com o emprego realmente a subir consideravelmente. Em termos de inflação, apenas o índice de preços dos produtos de laticínios tem vindo a cair ligeiramente. De resto, temos vindo a assistir a uma evolução positiva por parte dos preços e, neste caso, por parte da inflação na Nova Zelândia. E, portanto, estes acabam por ser os dois principais indicadores a observar para que realmente haja a necessidade ou não de um corte de taxa de juros. Portanto, em termos de inflação, no geral, as coisas acabam por estar bem. Em termos de mercado laboral, também, no geral, as coisas acabam por estar bem. Apenas o mercado imobiliário é que acaba por mostrar alguns indicadores que não são de todo mais positivos. A mesma coisa com também os average early earnings, que apesar portanto, haver mais gente empregada, porque há menos desemprego, as pessoas que estão empregadas não estão efetivamente a ganhar tanto como estariam a ganhar no passado. E, portanto, isto acaba por colocar em causa, se calhar, o consumo no futuro, que depois coloca em causa a inflação. Mas aqui o que interessa mesmo perceber no fundo, em termos de microeconómicos, e neste caso, quando falo de microeconómicos, falo do país em si, percebermos realmente que, neste caso, a inflação e o mercado laboral são os mais importantes para analisarmos este dado. E que depois, em termos também macro, portanto, fora do espectro da Nova Zelândia, vermos que o facto o facto de vermos o preço do crudo hoje a subir, o facto de vermos, por exemplo, hoje o Banco Central Canadiano também a não fazer nada, leva-nos a pensar que, muito provavelmente, o Banco da Nova Zelândia também não irá atuar de forma mais agressiva. Agora, resta-nos perceber o seguinte. Nós, olhando aqui para os gráficos e olhando precisamente para a evolução que a moeda neozelandesa tem vindo a ter, nós temos vindo a assistir a uma fortíssima subida desde janeiro, desde a última reunião, precisamente com esta menor expectativa de aumento, de redução das taxas de juros. E, portanto, com isso, acabamos por ver o mercado já praticamente a descontar este não corte de taxa de juros. Aliás, para vocês terem uma noção, nós, numa semana e meia, acabámos por subir 250 pips neste ativo. Aquilo que nos vai interessar ver é, dentro do não corte de taxa de juros, que tipo de expectativa é que pode a partir daqui ser gerada. Portanto, se na próxima reunião já pode ser esperado este corte de taxa de juros, se os indicadores que estamos a ter
podem eventualmente não serem apenas suficientemente bons para não se reduzir a taxa de juros já, mas provavelmente no futuro. E depois, claro, acabaremos por ter provavelmente o mercado a começar a descontar essa possibilidade. Portanto, é muito importante também aqui perceber que tipo de discurso é que pode surgir por parte do Banco Central neozelandês, para termos uma noção, para acompanharmos aqui. Portanto, vamos ter a decisão de taxa de juros às 8 da noite e depois, mais importante do que isso, é percebermos o que é que o Banco Central neozelandês vai dizer e consoante isso é que iremos aqui então negociar. Ora, nós vamos acompanhar aqui 4 ativos essencialmente, portanto, obviamente o NZD-USD, como é óbvio, será aqui o mais importante para acompanharmos. Vamos também acompanhar o NZD-JPY, portanto, se o NZD acabar por sofrer aqui um corte de taxa de juros e virmos o NZD perder força, este será um dos ativos para o qual vamos shortar, portanto, NZD dólar e NZD yen, e depois, nesse caso, alongaríamos euro NZD e GBP NZD. Portanto, vamos acompanhar essencialmente estes 4 ativos, portanto, preparem estes 4 ativos nas vossas plataformas. Vamos colocá-los aqui. Estou a usar a MetaTrader, vocês podem usar a Xstation e fazer exatamente o mesmo. Poderíamos também ver, perguntou-me aqui se é interessante ver o AUD-NZD. Poderia ser interessante, eu só não vou colocar por uma razão. Porque seria estar a negociar uma commodity currency contra esta moeda. E, portanto, normalmente, no muito curto prazo, acaba por não haver logo um movimento muito impulsivo contra outras commodity currencies. Costumam ser movimentos mais impulsivos face às moedas, face às majors. Portanto, ao euro, ao dólar, à libra, ao franco também, que nós não vamos acompanhar, mas acaba por haver um impacto maior. Depois sim poderemos eventualmente observar o AUD-NZD porque pode começar a ser gerado aqui alguma tendência. Ora, mas para já vemos então o NZD a sair aqui algo fortalecido, portanto aqui a ganhar força para já frente a todas as moedas. Recordem-se que NZDs à esquerda, se for para comprar, se estes dois aqui serão os que iremos comprar estes ativos e vender estes, se for ao contrário o NZD desvalorizar, vendemos estes dois aqui da esquerda e compramos os da direita. Faltam então 3 minutos, começando já a assistir a muita volatilidade. Portanto, preparem então os vossos gráficos nas vossas plataformas. Em termos de decisão de taxa de juros, como sabem, e como eu aqui referi, em princípio não haverá aqui nada de grandes novidades. Portanto, em princípio não haverá este corte de taxa de juros. Depende sempre é o que é que poderemos ter deste statement. E, portanto, aquilo que nós vamos estar a observar com atenção é dentro do statement, portanto, dentro das conclusões que serão publicadas ao mesmo tempo da decisão de taxa de juros na Nova Zelândia, aí sim é que negociaremos com base nisso. E portanto vamos negociar também com base no Fibonacci Slingshot, ou seja, vamos esperar por um movimento impulsivo, esperar por uma correção e depois negociar um movimento de impulsão que pode daí surgir. Vamos ver então como é que sairão aqui os dados. Faltam 2 minutos. Aqui a guardar mais paciência. Para já, notem como o NZD começa agora a perder força. Há bocado estava a ganhar, neste momento já está a perder aqui alguma força. Portanto, notem que NZD dólar cai agora 10 pips. Vamos aqui a esperar com grande expectativa o que é que poderá acontecer. Notem como o NZD para já acaba por sair aqui bastante vendido. Reparem, NZD dólar já a cair com imensa força. Aqui já provavelmente a haver aqui muita tomada de mais-valias. Isto normalmente significa que o NZD acabará por iniciar quedas mais agressivas, porque provavelmente são tomadas mais-valias de posições compradoras. Está a haver aqui muita realocação de portfólios, como sempre acontece. Mas notem como a volatilidade aumenta nestes casos. Vamos esperar então. Falta pouco mais de 1 minuto. Na altura em que o NZD agora recupera, volta para cima com alguma força. Vamos ver como é que sairá então este dado. Falta pouco mais de 1 minuto. Atenção, para já, muito movimento. Agora com o NZD será altamente comprado. Vamos ver então como é que irá sair. Em princípio, como digo, nada, não haverá nenhum tipo de alteração de taxa de juros. Interessa-nos é perceber qual é que será o posicionamento por parte do Banco Central neozelandês em torno das próximas reuniões. Atenção, para já, fortíssima valorização
do dólar neozelandês. Falta pouco tempo. Atenção, e atenção, NZD já a perder imensa força. Cá está grande movimento aqui impulsivo a surgir. NZD dólar a cair com imensa força. Vamos então ver como é que terá saído. Portanto, a haver mesmo o corte de taxa de juros. Atenção, surpreendente então. A probabilidade disto acontecer era muito baixa, mas acaba mesmo por existir. Atenção ao sell-off que vai aqui surgir do NZD. Portanto, surpreendente então este corte de taxa de juros. Se esta não era a probabilidade, notem a volatilidade que está para já a existir. Vamos então procurar vender dólares neozelandeses face a todas as outras moedas. Notem como o NZD está então a sofrer aqui uma volatilidade brutal. Vamos esperar aqui por uma ligeira correção por parte do NZD dólar, mas procurem começar a vender NZD dólar. Aliás, podem começar já aqui a vender. Vamos colocar já o stop loss nos 0,6708. Vendam dólares face a todos os outros ativos. Portanto, vamos vender também NZD Yen. Portanto, vamos esperar aqui pela correção. Na minha opinião, podem começar já à procura de vender NZD dólar. Grande queda que então o NZD sofreu. Movimento impulsivo muito agressivo. Vamos procurar vender então nestas correções. Para já, NZD dólar vir ao 23.6. NZD Yen também. Euro NZD a disparar. Vendam então NZDs. Ou seja, vamos vender NZD dólar. Vamos vender NZD Yen. Vamos comprar Euro NZD. Grande movimento impulsivo aqui a surgir. Muito provavelmente iremos fazer mais mínimos relativos. Portanto, vamos já estar dentro destes movimentos. Provavelmente só esperar aqui um bocadinho pela correção. Mas em princípio haverá todo um potencial para fazer novos mínimos no NZD dólar, novos mínimos no NZD Yen e novos máximos no Euro NZD e novos máximos na Libra NZD. Grande movimento impulsivo que aqui surge. Surpreendente então esta decisão. Se havia muito pouca probabilidade disto acontecer, ela está então aqui a surgir. Shortem NZD dólar, shortem NZD Yen, alonguem Euro NZD, alonguem também GBP NZD. Portanto, vamos estar a favor então da desvalorização que pode agora surgir por parte da moeda neozelandesa. Notem que, por exemplo, aqui no NZD dólar tivemos logo um movimento impulsivo de 140 pips a cairmos. Realmente um movimento aqui muito agressivo. Realmente incrível, então, surpreendente esta decisão. Vamos entrar então curtos nesta correção. Vamos ter aqui alguma calma. Normalmente nestes movimentos há sempre mais o mínimo relativo a surgir. Portanto, é uma questão de já estarmos posicionados. Podemos esperar aqui com alguma calma. Stop losses nos 38,2% Fibonacci, só para o caso de eventualmente existir aqui algum comentário no statement do Banco Central neozelandês que possa influenciar aqui alguma movimentação mais agressiva, mas para já é claramente para estarmos vendedores deste ativo após esta correção. A probabilidade de fazermos mais um mínimo relativo é realmente muito grande. Portanto, calmamente vamos estar então aqui à espera de uma correção, mas surpreendente então este corte de taxa de juro. Para já o Banco Central neozelandês a dizer que muito provavelmente mais facilitismo será necessário. Mais facilitismo muito provavelmente será necessário. Para já aqui uma correção um pouco maior. Vamos esperar então para estes 38.2 que ainda não entrou. Procure entrar nestes níveis. Estamos exatamente no 38.2. Probabilidade neste momento de fazermos um novo mínimo é realmente bastante grande. Tentem, obviamente, shortar aos melhores níveis possíveis para já termos então a normal correção após este movimento impulsivo. Probabilidade de fazermos então mais um mínimo relativo é bastante grande. Stop loss nestes 38.2 precisamente para evitar aqui uma correção maior. Depois disso entraríamos outra vez a favor da tendência, mas para já aguentarmos aqui muitíssimo bem nos 38.2. Mantenham-se a vender NZDs. Para já o próprio Banco Central já a comentar a necessidade de mais facilitismos serem feitos. Atenção só aqui à ligeira correção um pouco mais agressiva que está para já existir. Aliás, a trazemos aqui ao stop loss do NZD Yen. Vamos voltar a shortar. Aqui podemos estar sempre a favor desta tendência de queda. Portanto, voltem a shortar. Stop loss num outro nível de Fibonacci. Portanto, é sempre melhor assumirmos as perdas nestes casos, mas depois entrar a um melhor preço. Portanto, ter o NZD exatamente também aqui no 38.2. A vir então corrigir até este nível. Vamos ver então se NZDs podem continuar então a sofrer aqui fortes vendas nestes níveis corretivos. Muita probabilidade para voltarmos então a cair no NZD dólar
no NZD-IEN e subir no Euro-NZD e GBP-NZD, todos eles já corrigirem exatamente neste momento ao 38.2. Atenção à probabilidade de novos mínimos. Estejam então dentro destes 4 ativos. Shortar NZD dólar, shortar NZD-IEN, alongar Euro-NZD, alongar GBP-NZD. Portanto, no fundo, vender NZDs faça tudo. Cá está, a tentar iniciarmos mais o mínimo relativo. O nosso objetivo será, então, procurar vindas até aos mínimos relativos nesta altura, portanto, ou máximos relativos, se estivermos a negociar os ativos que temos aqui à nossa direita. Portanto, o objetivo é então atingirmos aqui os nossos mínimos relativos em NZD dólar e NZD-IEN, máximos relativos no Euro-NZD e no GBP-NZD. Vamos ver então se há força suficiente. Para já, essa é a grande probabilidade. De qualquer das formas, stop losses sempre recomendados para evitarmos aqui quaisquer surpresas. Para já ele a reagir muito bem nos 38.2%. Foi realmente surpreendente esta decisão por parte do Banco Central neozelandês. Ninguém esperava isto. Aliás, para terem uma noção, apenas 2 de 17 economistas da Bloomberg esperavam o corte de taxa de juros, apenas 2 em 17. Já o próprio Banco Central também a dizer que a inflação irá demorar até atingir os níveis que o Banco Central quer. Para já procuramos então ver NZDs a voltarem a cair. Estes serão os nossos trades, é procurar mínimos relativos a serem atingidos. E estamos a caminho disso acontecer. Parem, vindas perfeitamente técnicas até ao 38.2. Tentativa de continuação baixista aqui a surgir. E, portanto, uma facilidade muito grande para já que temos em negociar estes ativos. Apenas aqui um pequeno stop loss no NZD-IEN, foi pena, mas voltámos a entrar exatamente nos mesmos níveis, portanto, acaba por ser exatamente a mesma coisa. Sempre que puderem, coloquem os stop losses positivos, estamos praticamente a atingir os nossos targets. Atenção aqui aos nossos targets praticamente então a serem atingidos. Estamos à procura de mais mínimos relativos serem feitos. Recordes? Surpreendente esta decisão do Banco Central. Excelentes oportunidades aqui a serem geradas com estes dados. Ainda vão a tempo de entrar num movimento impulsivo que pode aqui surgir. Vamos ver então se conseguimos atingir aqui o nosso mínimo relativo no NZD dólar e no NZD-IEN. Para já tivemos então uma queda de 145 pips no NZD dólar. Realmente um movimento impulsivo muito, muito agressivo. Para já não temos aqui mais novidades do statement da Nova Zelândia, apenas estas duas notícias. Estes dois destaques, portanto, no statement do Banco Central neozelandês, o Banco Central a referir que muito provavelmente serão necessárias mais medidas de facilitismo, entenda-se, possíveis mais cortes de taxas de juros no futuro, a dizer também que os níveis de inflação que são o objetivo neste momento do Banco Central podem estar longe de ser atingidos. Portanto, a termos então aqui a continuação das quedas do NZD. Vamos ver se conseguimos então atingir rapidamente aqui os nossos mínimos relativos. E o que eu vos aconselho é, se tiverem entrado no 38.2, coloquem agora o vosso stop loss no break-even. Já temos tudo para voltar até mínimos relativos. Espero que estejam a aproveitar estes movimentos. Cá está a NZD praticamente então nos seus novos mínimos ou novos máximos, se for o NZD, o Euro-NZD, mas grande sell-off então do NZD. Aqui o que eu vos aconselho, por exemplo, é depois deste seminário terminar, e se não quiserem acompanhar o ativo, coloquem o stop loss num valor que seja já positivo, que não vos traga perdas, e deixem correr a queda do NZD. Estamos praticamente então a atingir os nossos take profits. Atenção ao Euro-NZD, praticamente então no nosso take profit. Parece ser aqui o primeiro a ser atingido. Atenção, praticamente então, Euro-NZD a atingir o nosso target. Todos os outros também estão praticamente a ser atingidos. Coloquem já os stop losses nos break-evens, nos vossos valores de entrada, que não queremos, obviamente, trazer daqui perdas. Mas espetacular, então, este evento de risco. Era muito pequena a probabilidade do corte de taxa de juros, mas ela existiu. E existindo, trouxe-nos, então, todos estes movimentos aqui impulsivos. Vamos acompanhar isto até ao nosso mínimo relativo. Para já, coloquem já os vossos stop losses no break-even.
Evitem então qualquer perda agora a ser tomada. Depende sempre aqui do valor a que vocês entraram, mas tentem sempre colocá-lo aqui, os vossos stop loss, no valor de entrada. E portanto garantimos já que estes trades são positivos. Reparem, vindas espetaculares até o 38.2. Tecnicamente fantástica esta negociação. Portanto, esperamos sempre pelo movimento impulsivo, esperamos por uma correção e entramos exatamente nessa correção até o mínimo relativo, ou podemos agora utilizar a estratégia, portanto, de sairmos na expansão de Fibonacci, ou seja, medimos o movimento impulsivo, medimos a correção e, portanto, dá-nos, por exemplo, aqui um próximo target para o NZD-USD nos 0,6622. Isto é um excelente exemplo do Fibonacci, da negociação com base no Fibonacci Slingshots, com base na publicação de dados. Normalmente, e quem já é cliente da Xtib há algum tempo, creio que se recordam dos NFPs que funcionavam sempre desta forma. E atenção, e de resto podem fazer isto em todos os outros ativos, portanto, colocar aqui as expansões de Fibonacci. Qualquer das formas, o que podem fazer, por exemplo, é fechem todos os ativos com ganho, e neste momento estão, se estiverem entrado quando referimos, já estão em ganhos em todos, portanto podem fechar, por exemplo, todos, acumulam esses ganhos, colocam o stop loss no break-even no NZD dólar e, por exemplo, deixam correr o ganho no NZD dólar. Dos outros todos fecham, assumem o ganho e apenas num deixam correr, já com o stop loss no break-even, portanto, na pior das hipóteses, ganham em 3. Perguntou-me se podem deixar correr o NZD Yen. Bom, podem deixar correr o que quiserem, como é óbvio. Eu aqui apenas falo do NZD dólar porque normalmente é o mais líquido, é o que acaba por ser sempre mais volátil, mais fácil de negociar. Para já então atingimos aqui praticamente todos os mínimos. Portanto, altura para pensar então na tomada de mais-valias. Vou colocar já os stop losses no break-even, mas cá por ser aqui uma excelente sessão. Espero que tenham conseguido aproveitar todos estes movimentos impulsivos. Realmente fantástico. E de resto acabamos por ver uma excelente semana e uma excelente próxima semana em vista, porque vamos ter decisões de bancos centrais durante todas estas 2 semanas. Portanto, começou já hoje com o Canadá e agora com a Nova Zelândia. Amanhã vamos ter Banco Central Europeu. E não se esqueçam, para quem já é cliente da XTB, vamos ter seminário especial da 1 às 4, de 1h30 às 4 da tarde, para acompanhar esta decisão de taxa de juros. Para acompanhar não só a decisão, mas também a conferência de imprensa de Mário Draghi. Mas espetacular então este movimento que aqui sofremos. Proporcionar-nos. E reparem que nós aqui não queremos ser gananciosos, até porque reparem, nós isto é impossível adivinharmos que ali é caiu. Portanto, aquilo nós queremos aproveitar sempre é este pequeno movimento só. É só isto, nada mais. Colocar sempre os stop losses no break-even e garantir que para já não perdemos nada. Muito que possa agora haver aqui uma inversão surpreendente, garantimos sempre uma boa gestão de risco, que não perdemos nada nestes trades. E isso já está garantido. Portanto, por muito agora que os NZDs comecem a valorizar, sabemos sempre que não vamos perder nestes trades. Mas fantástico. Então é sempre muito positivo quando o mercado sofre todas estas turbulências. E, portanto, quando sofre todos estes movimentos, acaba por ser mais perceptível que tipo de próximas movimentações é que poderemos ter. E este foi um exemplo fantástico. Infelizmente, para já não conseguimos ter um movimento impulsivo para novos mínimos. Estamos a evoluir com um pouco mais de paciência. Não faz mal. Desde que coloquem os stop losses no break-even, acabamos sempre por conseguir garantir aqui ganhos. Ou pelo menos garantir que não perdemos. Isso é sempre o mais importante dos mercados, é garantir que não perdemos. Tenham sempre isso em consideração. Mas para já NZD ainda com muita probabilidade de dar aqui uma continuação baixista. Vamos manter-nos aqui com expectativa de NZD continuar a desvalorizar. Agora é uma questão de... É um jogo de paciência agora. É uma questão agora de acompanharem os trades. Deixarem correr. É um jogo de paciência porque a probabilidade agora está do nosso lado. Portanto, isto é um jogo de probabilidades e a probabilidade de novos mínimos realmente existe. E é uma questão de deixarmos agora
correr os trades a favor daquilo que são as probabilidades que estão do nosso lado. Portanto, a favor aqui de uma continuação das quedas do neozelandês, do dólar neozelandês. Portanto, espero que tenham gostado desta abordagem. Para quem é cliente, no fundo, isto é o que nós já fazemos todos os dias. Infelizmente, não temos sempre eventos de risco como este. Este foi um excelente exemplo de negociação do evento de risco. Espero que tenham gostado, espero que também tenha sido útil e que vos tenha trazido aqui mais valias interessantes. Este seminário ficará disponível, está a ser gravado e, portanto, ficará disponível mais tarde no Facebook em Tiago Costa Cardoso Trading. Podem procurar e ver depois esta gravação, para que se quiserem ver aqui a repetição. Nós por hoje ficamos então por aqui. Espero que tenha sido útil, espero que tenham gostado. Já sabem, coloquem sempre os stop loss em valores positivos, evitem ao máximo as perdas. Isto é um jogo de probabilidades e se evitarmos as perdas, acabamos sempre por conseguir ganhos. Mais uma vez, então, obrigado pela vossa participação. Hoje não há marca drop-up porque este seminário foi mais cedo. Portanto, não haverá seminário às 10. Nós voltamos então amanhã às 8 da manhã para mais um Morning Call. Depois disso temos então seminário a partir do meio-dia especial de acompanhamento do Banco Central Europeu. Desejo-vos então a todos uma ótima noite, bons negócios e até já.